Bom dia, jovens, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que horas você vai assistir esse vídeo. É um prazer imenso estar com vocês, ainda que à distância, morrendo de saudades em função do isolamento. Meus amores, meus amados, minhas amoras, eu peço para vocês pegarem a apostila de vocês, apostila 2, página 224, para a gente retomar os nossos estudos. Nós estávamos aqui nesse quadro Curiosidades, que trata do processo de urbanização da Inglaterra. Acha lá, apostila 2, página 224, e vamos ler esse textinho falando sobre a Inglaterra. Você pode dar uma olhada nessa imagem sensacional. Inglaterra no século XIX, carroça para todo lado, não tem prédios altos, são construções assim antiquadas. É uma imagem bem diferente do que é a Inglaterra nos dias de hoje. Vamos ver o que diz o texto. A Inglaterra foi o primeiro país a se urbanizar. Impulsionada pelo processo de industrialização, já em meados do século XIX tinha mais da metade de sua população vivendo em áreas urbanas. No Brasil, isso só ocorreu após a década de 1970, mais de um século depois. Alguns fatores explicam o processo de urbanização. Um deles é o desenvolvimento tecnológico no campo e na cidade. Na área rural, houve a introdução de novas técnicas de cultivo, máquinas, adubos, etc., que aumentou a capacidade de produção e diminuiu a necessidade de mão de obra. Ao mesmo tempo, na cidade, ocorria o processo de industrialização, com o crescimento das fábricas e a necessidade de mais mão de obra. Parte dessa mão de obra era composta pelas pessoas que saíram do campo. Esse deslocamento produz uma intensa concentração de pessoas em grandes aglomerações. Lembra disso, pessoal? A gente falou isso em sala de aula. Não citamos o caso da Inglaterra, mas a gente falou que a modernização do campo, eu tenho certeza que isso está anotado no seu caderno, a modernização do campo, ou seja, o surgimento de tratores, o surgimento de máquinas substituindo o trabalho manual das pessoas, fez com que as pessoas migrassem do campo para as cidades, e também o processo de industrialização. A oferta de emprego nas cidades atraiu a mão de obra de pessoas que estavam cansadas da vida difícil, sofrida, pesada no campo e foram procurar empregos na cidade. Nós já conversamos sobre isso em sala de aula. Ok, vamos ver o que diz ali na sequência. Diz também que esse processo iniciou com mais força na Inglaterra. Por quê, pessoal? Porque foi na Inglaterra que aconteceu a chamada Revolução Industrial. O que a gente conhece hoje como industrialização nasce na Inglaterra. Portanto, se a indústria nasce na Inglaterra, a cidade, a urbanização, também inicia lá. E o texto diz que no Brasil isso só aconteceu na década de 1970. A industrialização brasileira, ela demorou a decolar muito mais do que lá na Inglaterra. Ok, o que mais? Crescimento urbano. A cidade pode crescer de duas formas: recebendo pessoas provenientes da área rural e de outras cidades, ou aumentando a sua população com base no número de nascimentos. Ok, faço uma paradinha aqui. O que ele está dizendo para mim aqui? Que a cidade pode tanto crescer recebendo a migração de pessoas que vêm de outras cidades, como a cidade pode crescer pelo nascimento de mais pessoas, ou seja, as pessoas que já vivem na cidade, tendo filhos, faz com que a cidade cresça. Então, duas formas de crescimento da cidade: migração vindo de outras cidades ou nascimento de pessoas dentro da cidade. Devemos compreender que as pessoas se deslocam entre diferentes cidades ou até mesmo da área rural para a área urbana em razão da oferta de empregos e serviços, como escolas, hospitais, lazer, etc., observada no local de destino. Ou seja, pessoal, quem mora num município como Trombudo, como Lontras, como Agronômica, tem por hábito vir a um município maior, como Rio do Sul, por conta dos hospitais, por conta de escolas melhores, de universidades ou atividades de lazer, como ir num restaurante, como ir num parque, como ir no circo. Então, esse processo de transição de pessoas de uma cidade para outra é bastante comum. Ok? Ali embaixo nessa página está botando como vocabulário a palavra aglomeração. Bom, aglomeração é
um grande número de pessoas num... Vamos ver a página seguinte. Página 225, abra lá, pelo amor de Deus. Aí, abre. Ok, na página 225, ele está nos falando sobre o crescimento das cidades. O crescimento de uma cidade recebe o nome de crescimento urbano. Para que seja considerado positivo, o número de pessoas que chegam à cidade deve ser maior do que o número de pessoas que deixam de morar nela. Então, galerinha, leve em consideração o seguinte: da mesma forma que chegam pessoas para morar na cidade, também algumas pessoas deixam a cidade, se mudam daquela cidade. Então pensa comigo, se 10 pessoas vêm morar em Rio do Sul, mas 10 pessoas foram embora de Rio do Sul, então a cidade não teve crescimento. Para que a cidade tenha crescimento positivo, precisam vir para a cidade mais pessoas do que pessoas deixaram a cidade. Ok? Esse crescimento é calculado a partir do crescimento vegetativo, que pode ser definido pela diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes no mesmo período. Ah, então, peraí. Além da questão de pessoas virem morar na cidade, enquanto outras pessoas vão embora da cidade, eu tenho que levar em conta também que todos os anos nascem pessoas numa cidade, mas também morrem pessoas numa cidade. Então, eu chamo de crescimento vegetativo. Você está pensando nesse momento, Senhor, o que isso tem a ver com um vegetal? Gente, crescimento vegetativo lembra, a palavra lembra vegetação ou vegetal. Eu quero que você pense o seguinte: pensa numa coisa que cresce devagar, devagar como uma planta. Uma cidade, geralmente, ela cresce muito devagar, porque ao mesmo tempo que chegam pessoas na cidade, pessoas vão embora, e isso anula o crescimento. Ao mesmo tempo que nascem pessoas na cidade, pessoas morrem na cidade, e isso também anula o crescimento. Então, o crescimento de uma cidade normalmente não é acelerado. A gente chama de crescimento vegetativo a diferença entre o número de pessoas que chegam e que vão embora, o número de pessoas que nascem e pessoas que morrem. O resultado disso vai ser o crescimento vegetativo de uma cidade. Ok, ali temos um gráfico para analisar falando sobre o Brasil. Taxa bruta de natalidade e mortalidade. Então a gente tem na linha vermelha a quantidade de nascimentos do ano 2000 até uma perspectiva aí 2030. Não chegamos planejando, estamos projetando que o número de nascimentos ele está caindo, ok? Isso significa que as pessoas estão tendo menos filhos, ok? E aí, na linha azul, a taxa de mortalidade, que essa não varia, tende a ter um pequeno aumento, mas ela não varia muito. Então, a taxa de mortalidade ela está mais ou menos estacionada, enquanto a taxa de natalidade está caindo porque as pessoas estão tendo menos filhos, ok? Aqui embaixo no para explorar, pessoal, tem aqui um gráficozinho que você pode fotografar se você tiver um aplicativo no seu celular que lê esse QR Code, e aí você vai cair na página do IBGE, que aí diz a população do Brasil com dados atualizados a cada 21 segundos. É o termômetro da população. Lógico, pessoal, isso não é assim, ó, meu Deus, 100% preciso, ok? Mas é uma estimativa, é curioso, é interessante. Você pode baixar no aplicativo do celular um leitor de QR Code e ler aí o QR Code na página do seu livro, vai cair na página do IBGE. Pode procurar também no Google, que também. Ok? Vamos ver o que tem na página 226. Abre, criatura abençoada de Deus, pelo amor de Deus, funciona. Um, dois, três e vai, 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 vai. Agora vai. Aí, foi. Bom, agora temos aqui um exercício de aplicação para a gente fazer a roda de conversa. Eu sugiro para você que você faça com seu pai e sua mãe
Tá aí o seu pai, sua mãe, meio paradona, não tem nada para fazer, tá de quarentena, todo mundo preso em casa. Aproveita e incomoda ele um pouco, né? Afinal de contas, você também tem que ter ajuda dos seus pais para o seu processo de aprendizagem. Vamos lá, o que diz aqui? As cidades crescem e transformam-se. Nesse processo de urbanização, diversos fatores podem influenciar de maneira positiva ou negativa o crescimento delas. Em grupo com colegas, agora você só tem o seu pai à disposição e a sua mãe, né? Então, seus colegas agora é o seu pai, sua mãe e seus irmãos. Em grupo com os colegas, discuta as seguintes questões. Que cidade em sua região apresenta a maior diversidade de serviços? Galerinha, o que é serviços? Serviços são coisas que não produzem alguma coisa, como uma fábrica, por exemplo, que não vendem alguma coisa, como uma loja de roupa, uma loja de calçados. Serviços, ele vende uma atividade, ele exerce uma atividade. Por exemplo, os bombeiros, eles exercem a atividade de proteção. Isso é um serviço. A prefeitura exerce a atividade de organização. Isso é um serviço. O médico, ele exerce a atividade de fornecer consultas às pessoas sobre a sua saúde, a sua doença, alguma coisa que esteja afetando as pessoas. Isso também é um serviço. Então, serviços são ações, são atividades que as pessoas fazem, não é produção, ou seja, não é indústria e não é comércio de alguma coisa. Então a pergunta é: qual é a cidade que apresenta na nossa região a maior diversidade de serviços? Ok, o que você acha que atrai pessoas para viver na cidade em que você mora? Faltou um você aqui, mas né, o que você acha que na cidade que você vive, o que atrai as pessoas para viverem aqui? Em que bairros da cidade você pode observar mais lojas? Aonde que tem maior concentração de lojas na cidade? O que eu gostaria que fosse diferente o que gostaria que fosse diferente na cidade em que mora? Pergunta boa. O que poderia ser ainda mais legal? O que poderia ser melhor na nossa cidade? Ok, são perguntas bem complexas. Discuta aí, ouça a opinião do pai, da sua mãe, dos seus irmãos, para poder fazer essa primeira atividade nos exercícios de aplicação. Vamos lá, página 227. É muito mais fácil para você do que para mim, porque eu estou usando o livro virtual. A minha internet ela é meio capenga e não abre quando eu preciso. Vai. Vai, criatura abençoada. Foi. Não, não foi. Vai. Não. Foi. Ai, glória a Deus. Ok, agora tem um mapa do Brasil e em vermelho. Vermelho ou laranja? Um laranja, né? Não tem vários tons de laranja. Nos tons de laranja, eu tenho maiores concentrações de pessoas vivendo nas cidades. Ou seja, galera, aonde está laranja, seja laranja claro ou laranja escuro, significa que eu tenho mais pessoas em área urbana do que em área rural. Ok? Consegue compreender? Quanto mais vermelho a cor do mapa, mais área urbana, menos área rural. Eu vou usar o meu mouse aqui para a gente refletir sobre um ponto. Olha aqui, galera. Aqui esse miolo do Brasil que pega São Paulo, pega Minas Gerais, pega aqui Rio de Janeiro, Espírito Santo. Essa região aqui eu tenho uma maior concentração. Ela dá uma extrapolada, vem aqui para cima, mas aí a gente vai ver que se concentram as áreas urbanas nas áreas de capitais e cidades maiores. É isso que esse mapa quer que a gente analise. Aonde está a maior concentração de áreas urbanas no Brasil? Então, as áreas urbanas estão concentradas aqui na região sudeste do Brasil e fora da região sudeste, na região centro-oeste, na região norte, as áreas urbanas e também aqui na região do nordeste, as áreas urbanas estão concentradas próximas às capitais do país, ok? Então eu tenho maior concentração urbana no sudeste e nas capitais do norte, centro-oeste e nordeste. Ok? Compreendeu? Tranquilo. Então tá bom. Então vamos ver o que tem de atividades aguardando a gente.
Pode virar a página, lá na página 228, para você é rapidinho, para mim é um tempo gigantesco, mas vai dar tudo certo, pelo amor. Vai, vira, abre, por favor. Vai, vai, agora vai. Vai, vai. 1, 2, 3 e foi. Alô, vai. Estão me ouvindo? Tem alguém aí? Você está vendo a sua imagem? Porque eu não estou vendo a minha. O que acontece, Jesus amado? Por que que não vai? Gostaria muito de saber. Ó, começou a fazer um sinal. Vai dar, por favor. 1, 2, 3 e foi! Glória a Deus, abençoado seja. Vamos lá. O que que diz aqui? Questão A e questão B é isto que você tem para fazer. A 3 também vai ser cabulosa e você vai conseguir. Vai, jovem, tenha fé. Vamos ver o que que diz aqui na A. Agora responda os itens. Onde estão concentradas as áreas urbanizadas? Acabei de falar para você, criatura de Deus. Se você não souber, eu vou ficar muito chateado. Então responde lá. Aonde estão concentradas as áreas urbanizadas com base no mapa que a gente acabou de analisar? A B. Que regiões apresentam os maiores índices de urbanização? Meu Deus do céu, eu dei a resposta para você. Eu nem sabia o que vinha porque não abre no meu computador. Momento de novas descobertas. Agora, meu jovem, você está encrencado. Já estou avisando. Na 3 diz o seguinte: analise a tabela sobre o crescimento populacional e responda os itens. Galera, olha aqui. Cada data dessa, 1960, 1970, 1980, 1991, cada ano desse foi um ano de censo na história do Brasil, ok? Censo, aquela leitura, aquela entrevista que passa casa por casa, perguntando quantas pessoas moram e mais uma série de perguntas muito importantes para a gente entender o nosso. Pois bem, está dividido aqui na tabela. Cada um desses é um censo, e aí dividiram aqui população urbana e população rural. 1960 tinha 32 milhões de pessoas na área urbana e 38 milhões de pessoas na área rural. 1970, 52 milhões de pessoas na área urbana, 41 milhões de pessoas na área rural. E por aí vai até o fim. Pois bem, de acordo com a tabela, em que década a população rural era maior do que a população urbana? Molezinha, né, galera? Acabei de ler junto. Em que década a população rural era maior que a população urbana? Aqui, ó, 1960. 32 milhões de pessoas na área urbana, enquanto 38 milhões de pessoas. Tinha mais gente vivendo no campo em 1960 do que vivendo na área urbana. No 1970, eu já tenho mais pessoas, 52.904.744, vivendo na área urbana, enquanto na área rural apenas 41 milhões. Então, resposta dessa pergunta, de acordo com a tabela, em que década a população rural era maior que a urbana? Na década de 1960. Ok? Tranquilo? Galera, por hoje era isso. Eu espero que você tenha compreendido. Se ficou com dúvida, pergunta para o prof, que a gente vai ter aqui um esquemão para responder as perguntas de vocês. E na próxima aula a gente avança um pouco mais. Responde essas perguntas aí na sua apostila, que eu não quero ver a apostila em branco quando as aulas voltarem, hein? Um grande beijo, um grande abraço do prof para os jovens do meu coração. Morrendo de saudade de vocês. Bons estudos, meus amores, minhas amoras, e a gente se vê. Tchau, tchau.